Recentemente a gente aprendeu sobre o teste de hipótese e basicamente o problema consiste no seguinte: você tem uma hipótese, H0, de que uma certa média populacional é igual a um certo valor μ0. Então, você tem que a média populacional é igual a um certo μ0. E aí você quer verificar, através de uma amostra, se existe evidências para você rejeitar essa hipótese. Normalmente a gente pega uma amostra de tamanho n, calcula a média dessa amostra, que a gente chama de x barra, e a gente verifica se esse x barra aqui ele está próximo ou está muito distante desse valor daqui. E aí o jeito que a gente determina para poder saber se está muito longe, se está muito perto, o que a gente faz? A gente assume que isso aqui é uma normal, uma variável aleatória normal, de média μ0. Então você tem μ0 aqui. Então você tem uma normal. Aqui normalmente a gente conhece quem é o desvio padrão populacional, que é sigma quadrado. E aí, a partir dele, a gente calcula o desvio padrão dessa média amostral, que vai ser dado por sigma quadrado sobre n, que é o tamanho da amostra. Então, isso aqui é uma normal de média μ0 e variância sigma quadrado sobre n. E aí, o que você quer saber é se esse valor aqui ele vai estar próximo ao μ0 ou se ele vai estar longe. Porque se você tem uma normal assim, se você pegar aqui um certo valor aqui, que eu vou chamar aqui de t crítico, e que seria, então aqui seria μ0 mais t crítico, e aqui você teria μ0 menos t crítico. E aí você pega de modo que isso aqui, essa área daqui seja alfa sobre 2, e essa área daqui seja igual a alfa sobre 2. E aí você quer verificar se... Então você primeiro encontra, né, quem são esses valores daqui, e você verifica. Se por um acaso sua média amostral caiu nessa região aqui, que a gente chama de região crítica, a gente rejeita H0, porque se x barra ele fosse uma normal com esses parâmetros aqui, então, muito provavelmente, né, com probabilidade 1 menos alfa, ele iria cair aqui dentro. Então, assim, ele pode cair aqui? Pode, mas só que é muito raro. Então, se ele cair nesse lugar aqui, que seria muito raro dele cair, a gente rejeita a hipótese de que μ é igual a μ0. Se por um acaso o x barra cair aqui, a gente assume, então, que provavelmente a média populacional é menor do que esse μ0. Se por um acaso o valor do x barra cair aqui, a gente assume que provavelmente a média populacional é maior do que esse μ0 aqui. Então foi isso que a gente fez, né, nas últimas aulas, que a gente fez na prova. E a gente sempre, para poder trabalhar com essas coisas, a gente costumava fazer o seguinte: por exemplo, uma vez que a gente encontrasse esse valor daqui, que eu vou chamar de, sei lá, vou chamar de W. Aí a gente, por exemplo, queria verificar qual que seria a probabilidade dessa média amostral ser menor do que esse W aqui. Aí a gente sempre costumava fazer, né, a probabilidade do x barra ser menor do que W, né? Dado que o x barra tem uma distribuição aproximadamente normal, de média μ0 e variância sigma quadrado sobre n. E aí, nesse procedimento, a gente sempre tinha que fazer uma normalização. A gente pegava e fazia
x barra menos o nosso μ0, aí dividia pelo desvio padrão, que vai ser sigma sobre raiz de n, menor do que, mesma coisa aqui, né? Você pegava w menos μ0 sobre sigma sobre raiz de n. Aí isso aqui, né? Você considerava que isso aqui é uma normal padrão, que eu vou chamar de Z, né? Então a gente sempre fazia esse procedimento. Aí um atalho para isso, em vez de você sempre estar partindo dessa distribuição aqui, e aí a gente calcularia isso aqui tudo, e aí a gente poderia já de cara calcular esse valor aqui direto. Então, por exemplo, digamos que esse W aí seja igual a, sei lá, digamos que W seja igual a 40, o μ0 igual a 50, e digamos que o sigma seja igual a, tá 41, na verdade aqui, 41, digamos que o sigma seja igual a 10, e digamos que a raiz de n seja igual a 10 também. Então, aí calculando esse valor daqui, você vai obter isso menos isso, que vai dar menos 1 sobre isso, que vai dar 1, vai ficar menos 1. Então, isso aqui tudo seria igual a menos 1. Então, onde é que eu quero chegar com isso aqui tudo? Deixa eu ver, 40 menos 41 dá menos 1. Menos 1 dividido por 1. É. Então, olha só. Você tinha que achar fazer umas contas, né, para poder achar esse valor daqui, esse W aqui. Depois você tinha que fazer umas contas com a questão toda é que você pegava, você meio que pegava esse valor de W aqui e normalizava para poder ficar um valor para você encontrar na tabela na tabela da normal padrão, e aí depois você pegava e voltava novamente para achar exatamente o valor que você tinha que colocar aqui para poder comparar esse x barra. Um outro caminho é você pegar e você transformar o x barra e ficar sempre trabalhando com a normal padrão. Deixa eu dar um exemplo aqui para poder ficar mais fácil. Por exemplo, nessa questão aqui, você tinha
Eu tenho um certo laboratório de análises clínicas, o tempo médio de espera para atendimento costumava ser de 30 minutos, com desvio padrão conhecido de sigma igual a 5. Após a adoção do sistema de agendamento online, espera-se que a média de espera MI seja reduzida. Para verificar se houve redução efetiva do tempo médio de espera, selecionou-se ao acaso uma amostra de N igual a 25 pacientes, obtendo-se uma média amostral de 28 minutos. Aí aqui primeiro está a pergunta para formular a hipótese de H0 e H1 adequada para o teste, né? Aqui nesse caso, você colocaria que o H0 não houve melhora, a média continua sendo de 30 minutos, né? E aí o H1 seria que a média diminuiu, que a média agora é menor do que 30. Então aqui nesse caso seria um teste unilateral. Eu só uma pergunta, por que no H0 a gente não põe justamente o que a gente quer testar? Não é um teste de hipótese? Então, mas normalmente o objetivo do teste de hipótese é rejeitar alguma coisa, é rejeitar o H0. Às vezes bastaria que a gente ajustasse um alfa para isso. Oi? Às vezes bastaria que a gente ajustasse o alfa para isso. Tá, no caso, como é que você iria fazer nesse caso? Me diz aí. Essa questão não, existe isso que você falou, só porque eu estava conversando com uma pessoa e ela me explicou que geralmente em teste de hipótese a gente define H0 como o H0 como o que a gente quer testar e H1 como uma hipótese alternativa. Mas, por exemplo, o H0 seria o que aí? Nesse caso que essa pessoa te falou aí, o que seria H0? Oi? Mas assim, para quanto? Porque normalmente no H0 você tem uma média, uma média específica. E aí nesse caso, qual que seria a outra média? Porque assim, você não tem um valor específico. A ideia é que a média seria menor ou igual a 30, não partiria sempre de 30. Não. Aí a hipótese alternativa seria complementar, maior que 30. Não. Então você está falando de pegar que H0 seria que a média é menor do que 30. Menor ou igual. Não, mas igual é que não houve melhora. Não, eu sei, mas é porque tem que partir de algum lugar, né? Oi? Por exemplo, tem que partir de algum lugar para poder utilizar. Tá, então no caso, isso aqui seria menor ou igual e o H1 seria que a média é maior do que 30? Assim, a forma a pessoa me explicou assim. Aí o teste que eu faria seria justamente de acordo com a H1. Você faria um teste na temperatura direito. Mas assim, é só uma outra forma de ouvir. Eu sei que você explicou a sua forma, eu fiz desse jeito, que você está explicando aí. Só estava porque eu tinha essa dúvida mesmo. Aham. É porque normalmente o objetivo do teste de hipótese é você rejeitar H0. Tipo assim, isso se você for lá o que o pessoal faz, meio que o procedimento formal, no caso, é esse. Se alguém fala assim, o que é o H0? O H0 é a hipótese que você quer ver se existe evidências para você rejeitar. Então, assim, normalmente essa é a linguagem utilizada. Bom, você consegue definir outros nomes, inventar outra coisa, de modo que você, no final das contas, você consiga alcançar o seu objetivo, né? Mas, assim, o formal, no caso, é esse. É claro que você poderia definir de outro jeito, né? Como eu falei. Nesse caso, eu não quero rejeitar se houve melhora ou não. No caso, eu estaria verificando se existe evidência ou não para que eu afirme que houve melhora no caso. Por isso que eu... Então, assim, normalmente você tem... Você tem o seu mundo onde você tem aquilo que era a sua verdade. E aí, o que é que já era antes? O que era? Era que o tempo de espera era de 30 minutos. Beleza.
Então, o tempo de espera, mi igual a 30 minutos. E aí, você agora fez um procedimento lá, né? Assim, mudou algumas coisas e pegou uma nova média. E aí, a questão toda é: você tem evidência para poder rejeitar, para poder dizer que aquilo que era agora não vale mais? Entendi essa questão. Em outro caso, por exemplo, que você mencionou, quando você foi a universidade dispensada, no caso que a gente tem, por exemplo, duas médias que a gente não sabe a média verdadeira. Nesse caso, eu tenho que partir de algum lugar, já que eu não tenho nenhum. Nesse caso aí, tipo assim, nesse caso, você poderia, realmente não faria muita diferença em qual que você ia escolher para ser o H0. A não ser que você, a princípio, sei lá, isso aí seria mais uma questão meio que de opinião mesmo, sabe? Então, nesse caso aí, eu até poderia escolher um ou outro para ser o H0. Quando eu sei as duas médias, eu quero saber qual delas que é a verdade. Mas só que quando você tem uma média e você quer ver se você tem evidências para poder dizer que é diferente, então o H0 é sempre o valor que você sabe a média. E você quer ver se tem evidências para poder rejeitar aquilo que era antes. Então, beleza. Então, aqui você tem o H0 aqui, seria que a sua média é de 30. E aí você quer saber se tem evidências para poder concluir que a média atual agora, na verdade, é menor do que 30. Então, aqui vai ser um teste unilateral. E aí você tem uma amostra de tamanho 25. Então, nesse caso, esse x-barra aqui, ele vai ter distribuição. Então, x-barra, ele vai ter distribuição aproximadamente normal. Então, assim, o que era antes, né? Se não houve melhora, né? Se ele continua sendo 30, então, de média 30 e desvio e variância 25, né? Que é o quadrado do desvio padrão da população. 25 sobre 25, né? Então, aqui você já vai ter uma coisa de variância 1. Beleza, então a princípio você tinha... Esse aqui nem vai ter muita graça de falar sobre o que eu queria mostrar para vocês, mas tudo bem. Então você tem aqui o 30. E aí você quer agora, tem que encontrar algum valor aqui, tal que essa área aqui seja de 0,05. Aí o que acontece? Normalmente você iria encontrar esse valor daqui, que seria um valor um pouco menor do que esse 30 aqui. Mas aí o que acontece? Um procedimento que você pode fazer também, que seria equivalente, é você já pegar o seu valor de x barra, que nesse caso aqui deu 28. Então eu pegaria o 28, eu subtrairia a minha média aqui, 30, e dividiria pelo desvio padrão do x barra, que nesse caso aqui é 1, que daria igual a menos 2. Então aí eu pego agora o valor lá na tabela, cuja, tipo assim, então agora eu vou aqui agora para normal padrão.
E aí eu pego esse valor daqui, de modo que isso aqui seja igual a 0,05. Alguém sabe de cabeça? Pelo 0,05. É. 64? Beleza. Aí o que acontece? Aqui nesse caso, ó, o que que a gente estava acostumado a fazer aqui nas aulas que a gente viu, que a gente fez vários exercícios, vários exemplos, a gente pegava esse menos 1,64 e transformava de volta para essa escala aqui, que aqui nesse caso basicamente seria, então assim, você teria que menos 1,64 seria igual a, vamos chamar aqui isso aqui de alfa, de gama, por exemplo, então seria igual a gama menos 30 sobre o desvio padrão, que é 1, nesse caso. E aí você obteria que o gama é igual a 28,36. 28,36. Então aí nesse caso aqui, né, a gente verifica que o 28 daqui caiu na região crítica, pois ele é menor do que 28,36. Então nesse caso você rejeita H0 e você aceita que de fato houve uma melhora com um nível de significância de 5%. Mas então assim, você poderia pegar e calcular esse valor daqui, mas em vez de calcular esse valor daqui, você poderia simplesmente pegar agora, em vez de transformar isso daqui nisso daqui, para poder comparar com o valor da sua média amostral, você pode pegar a média amostral e transformar na escala da normal padrão e verificar se esse valor ele está nessa região daqui. Então, aqui nesse caso, a região crítica aqui seria de menos infinito até... Não, no caso seria assim, se for nessa escala aqui, eu poderia criar uma outra região crítica, que seria até o menos 1,64. E aí eu verificaria se esse menos 2 ele está aqui, ó. Então você tanto pode construir uma região crítica, né, trabalhar com essa escala aqui original, que aí, com essa escala aqui, aí sim a região crítica seria de menos infinito até menos 28, ou melhor, até 28. Até 28,36. Então você poderia trabalhar com essa região crítica, e aí você verifica se o 28 ele está aqui dentro, ou você transforma o 28 e aí verifica se o valor resultante ele está nessa região daqui. Então são duas formas equivalentes de você fazer a mesma coisa. Eu estou falando isso só para vocês estarem cientes que possa ser que você veja muitas pessoas fazendo desse jeito aqui, né? Tipo assim, pegando a média amostral e normalizando ela e construindo a região crítica como sendo algo já normalizado. Beleza. E até o momento, né, a gente sempre trabalhou conhecendo o desvio padrão da população. Mas e se a gente não conhecer o desvio padrão da população, o que é o caso, na verdade, na maioria das aplicações? Normalmente a gente não conhece qual é o desvio padrão da população. E aí, não sei se vocês lembram que a gente trabalhou com a distribuição T de student, e aí a gente vai ver agora que essa distribuição nos permite fazer um teste quando não conhecemos quando não conhecemos o desvio padrão da população. Mas normalmente esse teste aqui, a gente vai assumir que a população
Beleza, a gente pode até não saber quem é o desvio padrão, mas a gente vai assumir que a população ela tem uma distribuição aproximadamente normal, porque senão você não poderia utilizar esse teste daqui. Nesse texto que estou falando aqui, né, que nos impede de usar o teste Z, esse teste Z é exatamente o teste que a gente acabou de revisar agora, que a gente viu nas outras aulas. Então, se você não conhece a variância populacional, você não consegue utilizar esse teste
que a gente acabou de revisar aqui, já que ele requer a variância populacional. Então a gente vai ter esse outro teste, que aí em vez de utilizar a distribuição da normal padrão, a gente vai utilizar a distribuição T de student. E aí vai ser algo muito parecido, vai ser muito parecido, vocês vão ver que é totalmente análogo ao teste que a gente já vinha realizando antes. A gente só vai ter que utilizar uma tabela diferente e fazer algumas contas ligeiramente diferentes. E aí vocês vão ver que o raciocínio é exatamente o mesmo.
Observe que quando eu falei lá em cima sobre a gente pegar a nossa média amostral e fazer uma transformação com ela, né, subtraindo a média e dividindo pelo desvio padrão dessa normal aqui, que é o desvio padrão da população original dividido pela raiz do tamanho da amostra. E aí, aqui, então assim, o que você fazia? Lá no outro você calculava, eu posso chamar de, sei lá, de Z, que era igual a o x barra menos a nossa média que estava sendo testada, né, sobre a hipótese nula, dividida sigma por sigma sobre raiz de n. E aí você pode manipular isso daqui, que vai dar exatamente raiz de n vezes x barra menos mi0 sobre sigma. Então, você observa que isso aqui tem uma grande similaridade com isso daqui. A única diferença é que, no lugar do desvio padrão populacional que a gente conhecia, a gente utiliza o desvio padrão amostral, que a gente vai calcular a partir da amostra. Então, já que a gente não conhece o original. Então, você vê que é praticamente a mesma coisa, só que você vai utilizar o desvio padrão amostral. E esse S aqui, né, a gente calcula Ah, tá. E isso daqui, ele vai ter uma distribuição T de student com n-1 grau de liberdade. Isso aqui a gente chama de Z maiúsculo. E quando a gente estava fazendo os outros testes, quando a gente conhecia o desvio padrão, isso que a gente obtinha tinha uma distribuição normal, padrão, de média 0 e variância 1. Então, você vê que é algo muito parecido, a única diferença é que, em vez de usar a tabela da distribuição normal padrão, a gente vai usar a tabela da T de student com n-1 grau de liberdade. E aí, recapitulando, como é que a gente calcula esse desvio padrão amostral? A gente primeiro calcula a variância amostral, que é S ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre n-1 vezes o somatório de xi menos x barra elevado ao quadrado com i variando de 1 até n, onde cada um desses xis aqui é um valor individual da sua amostra. Então, se você tem n amostras, você vai ter o valor x1, x2, x3 até xn. E aí, lembrando que a gente divide por n-1 para poder, porque quando a gente calcula, se a gente calculasse o desvio padrão amostral dividindo por n, que é o que a gente utiliza para calcular o desvio padrão populacional, na média, esse valor daqui, né, calculando para várias amostras, a média dele seria maior do que o desvio padrão da população real. Então, ao dividir por n-1, você consegue baixar a média de modo que
Na média, você vai ter exatamente o desvio padrão desconhecido populacional. E aí, o S ao quadrado, então uma vez que você calcula o S ao quadrado, o valor de S é simplesmente a raiz disso que você obteve.
Então aqui a gente só escreveu alguns resumos do que a gente já fazia já para o outro teste. Então, beleza. Agora vamos ver qual é a nossa regra de decisão. E outra coisa também, né, que a gente costumava falar assim, decidir se a gente rejeita ou se a gente aceita H0. Mas se for para ser mais formal, o mais correto é você dizer que se rejeita ou não rejeita. Então, tipo assim, você não tem evidências para poder rejeitar. Então você não rejeita, mas não é que você aceita que aquela é a média de fato. Você só não tem evidências para poder rejeitar.
Então, bora ver um exemplo aqui. Um fabricante afirma que seus cigarros contêm não mais que 30 miligramas de nicotina. Uma amostra de 25 cigarros fornece média de 31,5 miligramas e desvio padrão de 3 miligramas. No nível de 5%, os dados refutam ou não a afirmação do fabricante. Então aqui, quem é o H0? H0 você vai usar que a média é de 30 miligramas. E aí o H1 vai ser que a média é maior do que 30 miligramas. Você observa que aqui, né, você não tem o desvio padrão populacional, mas aí você, nessa amostra de 25 cigarros, a gente calcula o desvio padrão amostral que deu 3 miligramas. Então aqui é um teste unilateral. Se por um acaso, na média aqui, a média desse um valor menor ou igual do que 30 miligramas, você nem precisaria fazer teste nenhum, porque para qualquer nível de significância, você não iria rejeitar a hipótese nula de que a média é de 30 miligramas. Mas beleza, então aqui nesse caso a gente vai calcular o nosso T, a nossa estatística T, que vai ser igual a raiz de n, que é 25, ou melhor, que é 5, né? A raiz de 25 é 5, multiplicado por x barra, que é 31,5, menos o mi0, que é 30. Tudo isso dividido pelo desvio padrão pelo desvio padrão amostral, que é de 3. E é isso aqui, né? Como a gente tem um tamanho de amostra de 25, você vai usar uma T de student com 24 graus de liberdade, que é igual a 25 menos 1. Então, isso daqui que a gente escreveu aqui vai ser igual a 2,5. E aí, como a gente quer um nível de significância de 5%, a gente consultando a tabela com 24 graus de liberdade, para esse nível de significância, a gente obtém um T crítico igual a 0, quer dizer, a gente quer encontrar um T crítico de modo que a probabilidade dessa estatística T aqui ser maior do que esse T crítico seja igual a 0,05. E aí, consultando a tabela, a gente obtém que esse T crítico tem que ser igual a aproximadamente 1,711. E o que acontece? Agora o próximo passo é verificar se o valor observado, que foi esse 2,5, é maior ou não do que esse 1,771. Como é que é? Deixa eu pegar aqui um exemplo de uma tabela.
Dá para enxergar aí? Dá, né? Então, olha só, nessa tabela, por exemplo, aqui, o que que ele dá? Ele dá, na verdade, aqui, né? Você tem aqui o zero, que é a média, e aí ele tem aqui o alfa sobre 2. Então, aqui é o valor de alfa. Mas aí ele dá de modo que essa área daqui seja alfa sobre 2. Isso aqui seria para... Você consideraria o alfa sobre 2 se fosse um teste bilateral. Como é um teste unilateral, então você considera que essa área aqui tem que ser igual a 0,05. Então, se essa área aqui tem que ser igual a 0,05, então para essa tabela aqui em específico, então alfa sobre 2 é igual a 0,05. Então, nesse caso, o alfa aqui que a gente vai consultar vai ser o valor 0,1. Ok? Então, beleza. Então, eu já achei o valor. Aqui tem os valores possíveis de alfa. Então, para o nosso caso específico, a gente está interessado nesse alfa igual a 0,1. E aí, aqui a gente tem os graus de liberdade. E aí, eu vou consultar aqui o 24. Então, eu tenho o 24 nessa coluna daqui, ó. Aí, aqui na tabela está 1,7109. Que se aproximar para 3 casas decimais, fica 1,711. Entendeu? Entendeu não? Porque olha só, nessa tabela aqui, especial, o que a gente tem aqui? Que isso aqui tá bem pequenininho. A gente tem algo assim, ó. T... Não, eu posso fornecer exatamente essa. Menos T. Então, assim, a tabela, ela fala o seguinte. Ela tem aqui... Essa área daqui é alfa sobre 2. E essa área daqui é alfa sobre 2. Então, aqui na tabela, eu tenho os valores de alfa. E aí, ele vai te dar os valores de T. De modo que essa área daqui, para cada um desses valores de alfa, essa área aqui seja alfa sobre 2 e essa área aqui seja alfa sobre 2. E você entendeu que o nosso teste em questão é um teste unilateral, certo? Então, na verdade, eu estou interessado apenas nessa área daqui. Nosso interesse. Então, como a questão ela pede um nível de significância de 5%, então essa área daqui tem que ser igual a 0,05. Mas só que essa tabela em particular, ela dá, tipo assim, ela dá o valor de T de modo que essa área seja alfa sobre 2. Mas a gente quer que o alfa seja igual a 0, a gente quer que essa área seja igual a 0,05. Então, no caso aqui, o alfa sobre 2 tem que ser igual a 0,05. E, portanto, o alfa que a gente vai utilizar é o alfa igual a 0,1. Que aí o que acontece? Essa coluna daqui, 0,1, ele vai dar o valor de T de modo que essa área seja igual a 0,1 e quer dizer, essa área seja igual a metade de 0,1, que seria 0,05, e essa área seja igual a metade de 0,1, que seria 0,05. Então, ou seja, esse valor aqui de alfa nos dá exatamente o que a gente quer. Entendeu? Oi? Sim. Aí isso vai depender muito se você quer um teste unilateral ou bilateral. Por exemplo, aqui nesse caso a gente está fazendo um teste unilateral, por isso que eu fiz essa conversão. Agora, por exemplo, se nosso teste fosse bilateral, então, e o nível de significância fosse de 0,05, então eu nem precisaria fazer essas contas aqui e eu já procuraria diretamente o alfa igual a 0,05. Então, assim, se for um teste para essa tabela, então, assim, por isso que é muito importante a gente olhar e entender
esse desenho que costuma estar no topo da tabela, para a gente saber exatamente se a tabela mostra o que a gente está querendo ou se a gente tem que fazer algum tipo de conversão. Então, assim, para essa tabela em particular, se for um teste bilateral, por exemplo, de 5%, por exemplo, eu vou analisar a coluna aqui do alfa igual a 0,05. Agora, se for um teste unilateral, com essa tabela aqui, eu vou ter que olhar aqui o dobro do alfa que eu quero. Que nesse caso aqui foi 0,10. Tranquilo? Então, beleza. Então, aqui nesse caso, a gente observou que o nosso valor aqui encontrado, a nossa estatística, ela é maior do que esse T crítico, né? Quando a gente tem aqui, no caso, o nosso teste unilateral, se por um acaso o T unilateral à direita, então se o T for maior do que o T crítico que a gente encontrou aqui, nós rejeitamos H0, ou seja, nós rejeitamos a afirmação do fabricante que afirma que os seus cigarros contêm não mais que 30 miligramas de nicotina. Alguma dúvida?